menino! Olá, menina! Bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que foge do cartesiano, que tira a gente da caixinha, naquela caixinha limitada, interessa esse canal. Tá chegando agora? Dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se pra colar com a gente aí que é só sucesso. Hoje, tô aqui de vermelho, para poder falar sobre um dia muito especial, uma data que tem uma energia muito forte pra gente poder aproveitá-la, né? Que é a data do dia de Ogum. Aliás, nós vamos abordar aqui não só para o dia 23 de abril, mas como usar a força do guerreiro a nosso favor aí. Primeiramente, vamos explicar aí, né? Eu estou à frente de um trabalho na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC, e dentro da Umbanda, no dia 23 de abril, a gente comemora o dia de Ogum. Entretanto, é muito importante salientar que Ogum e São Jorge não são a mesma pessoa. É muito importante a gente saber disso. Porque o culto a Ogum é multimilenar. Ele ultrapassa e muito o nascimento de Jesus, né? A data do nascimento de Jesus. E Jorge da Capadócia, quem foi Jorge da Capadócia? Jorge da Capadócia, o São Jorge, ele é um santo da Igreja Católica. E ele tem assim, a reminiscência, né, de onde que vem, como é que surgiu a história dele. Ele era um soldado romano, na época lá de Diocleciano. Ele era soldado, depois que a mãe dele morreu, ele foi chamado aí mesmo, né, para sair do habitat dele, de onde ele morava, e morar justamente na vila de guerreiros e tudo mais, e aí ele foi cada vez mais angariando funções e logo ele já estava comandando, né, o exército romano. Só que teve uma coisa, nesse ínterim dele estar liderando ali as forças militares romanas, ele descobriu que Diocleciano, ele não tinha planos bons não. Ele estava com a ideia de mandar matar todo mundo que se apresentasse como cristão, todo mundo que se dizia cristão, todo mundo que apresentava algum apoio à figura do Cristo, né? Nessa altura Jesus já tinha falecido, né? Há muito tempo, mas a religião já estava instaurada e estava em plena expansão. E a cultura romana era diferente, eles acreditavam em vários deuses, tinham outra forma de crença. Mas Diocleciano, com medo da expansão da cultura do outro, né, que não era a cultura dele, ele estava com a ideia de mandar matar mesmo, de mandar torturar e matar todo mundo que se dizia cristão. Então, aqueles eventos que a gente sabe, né, jogavam nas arenas para os leões comerem e tudo mais. E a importância da resistência, né? A importância das pessoas. A gente só sabe quem Jesus Cristo é hoje em dia porque as pessoas lá atrás tiveram coragem, né, e força de bater de frente. Senão a gente, se todo mundo ficasse com medo da opressão, a gente não conheceria Cristo, na verdade. Então olha a importância da gente afirmar nossa identidade, né, nossa identidade cultural, né, a importância da gente ser quem a gente é, sem medo do que vão dizer. Isso é importantíssimo, né? O que Jesus, a mensagem de Jesus até a gente é, entre outras, essa, né? A mais importante é o amor, mas essa também, da gente ser quem a gente precisa ser, que é a gente mesmo, na verdade. Dando continuidade, então, nessa época, o Diocleciano resolveu mandar matar tudo quanto era cristão, botava nas arenas, você imagina, né? Soltava os cristãos na arena, no Coliseu, por exemplo, soltava os leões, né? Você imagina o que não acontecia, né? E as pessoas ficavam lá aplaudindo, adoravam assistir. Era um espetáculo, né? Ver os cristãos morrendo. Bom, nesse contexto histórico e cultural que eu estou contando para vocês, o que aconteceu? Jorge da Capadócia, né, que veio da Capadócia, ele simplesmente simpatizou-se com as ideias cristãs e teve um toque no coração, né, pela história de Cristo e por toda vamos dizer assim, por toda a energia que tem por trás dessa história, né? Ele se permitiu tocar pelo Cristo e ele se converteu cristão. Ou seja, um problema, porque nós temos aí uma ordem do imperador versus o que tinha em mente Jorge naquele momento. Então, é aquela história, né? Ele poderia ficar quieto e ter a fé dele só interna, né?
e deixar pra lá, né? E fingir que estava concordando com todo mundo. Só que ele não era assim, né? Ele seguia aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Da gente se tornar quem a gente é de verdade e pagar o preço por isso. E o preço nesse caso aí foi bem alto, porque Diocleciano mandou torturar e as torturas foram muitas, as torturas foram bravas. E pedindo ele para renegar, né? Ainda dizendo para ele, olha, renega Cristo, que fica tudo bem. Ele, no momento nenhum, ele renegou. Então ele foi muito torturado. Tem vários relatos que contam que chegaram a abrir vários pedaços do corpo dele, jogar sal dentro para torturar. E fizeram várias coisas com ele. Até que disse que teve uma vez, né, que lá pelas tantas, ofereceram para ele, viram que as torturas não estavam adiantando nada, né, que ele não estava desistindo, ofereceram para ele dinheiro e um monte de facilidades econômicas e tal. E aí ele ofereceram para ele se ele renegasse Jesus. O homem estava sendo torturado, não estava adiantando nada. Tem até uma história, uma parte que conta que o feiticeiro botou veneno, invocou os deuses dele, fez um monte de coisa e deu para ele beber, e quando ele bebeu não aconteceu nada. E que esse feiticeiro se converteu ao cristianismo e o imperador mandou matar o feiticeiro, porque como não estava adiantando os métodos de tortura, o imperador mandou chamar esse feiticeiro. O feiticeiro chegou, fez uma bebida, botou uns troços dentro, né, com veneno, para dar para ele beber. Ele bebeu e não adiantou nada. E aí o feiticeiro, vendo aquilo, né, se ajoelhou e se converteu ao cristianismo e acabou sendo decapitado, né, o feiticeiro. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes, nesse meio do caminho, Jorge ele tinha sido torturado, tinha chamado esse feiticeiro, não tinha dado certo, e o imperador teve a ideia de oferecer dinheiro e facilidades para ele. E fez o seguinte, mandou, olha só, olha a história, mandou chamá-lo e falou para ele que oferecia um banquete e oferecia terras, oferecia isso, oferecia aquilo. Aí ele meio que deu uma de desentendido, né? Fingiu que ia aceitar, esperou reunir o povo inteiro, e quando reuniu o povo inteiro, na frente de todo mundo, ele proclamou Jesus como seu único e verdadeiro Senhor. E aí não teve jeito, né? Mandaram decapitar, né? Arrancar a cabeça dele. E isso, quando mandou decapitar a cabeça dele, foi no dia 23 de abril do ano 303. Então, né? Essa data, ela marca aí a data do mártir, né? Mártir é quando um santo morre pela causa, né? Então, a data que aconteceu o martírio, que é morrer por amor a Cristo, morrer por amor a uma causa, né? Mártir é morrer... Mártir é morrer por uma causa. Então, ele foi um mártir da Igreja Católica. Mais tarde, quando Diocleciano já tinha saído, veio o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador romano, que era cristão, e ele mandou, né, fazer um culto, né, no lugar onde Jorge tinha sido enterrado e tudo mais, o culto de veneração a esse mártir pela coragem que ele teve, né? Porque pensa só, era muito mais fácil para ele renegar e perder a vida. Mas ele foi até perder a vida. É mais fácil ele renegar e ganhar a vida, né? Mas ele preferiu perder a vida material para ganhar uma vida muito maior, porque olha só, na Terra, porque se ele tivesse aceitado e morrido lá, de repente hoje a gente não conheceria a história dele. Então, esse ato heróico dele transpassou os anos e chegou até a gente. A importância também desse ato de fé, de coragem, né, de bater de frente, que a mensagem de luz, de paz e de amor do Cristo prosseguiu, graças a ele e muitos outros, né, que infelizmente tiveram que morrer para isso. Então, um herói, né? E o que isso tem a ver com Umbanda? Essa história de Jorge, como eu falei, ele morreu no ano 303, decapitado, ou seja, arrancaram a cabeça dele. E qual é a ligação dessa história com a de Ogum? Ogum é um orixá, ori, cabeça, chá, força que rege a cabeça, e Ogum é a força que vai, a força da ida. No meio do rito africano,
Ogum era o cavaleiro, o guerreiro e tudo mais. Quando os escravos vieram para o Brasil, né, os africanos vieram para o Brasil, eles tinham que ficar horas ajoelhados em frente a uma imagem que eles nem acreditavam. E eles olhavam as imagens e tiveram a ideia de fazer o sincretismo. O que é o sincretismo? É colocar uma cultura dentro da outra. Então eles olhavam a imagem de São Jorge e eles lembravam da força guerreira de Ogum, a energia de Ogum. O que é Ogum? Ogum é a energia da coragem, energia que nada pode deter. É a força que te impele a ir, a continuar. É a história, se a gente olhar a história de São Jorge, nada conseguiu pará-lo frente à missão de ser cristão, a missão de levar o cristianismo adiante. Tentaram segurá-lo, mas não adiantou. Ele simplesmente foi e partiu. Essa é a energia de Ogum, a energia que faz com que a gente vença aquilo que está prendendo e impossibilitando a gente de vencer, a gente de ir adiante. Então, o que acontece? Os escravos fizeram a associação da imagem de São Jorge com a força, né, do guerreiro, de Ogum, que é a força bélica, bélica quer dizer de guerra, né? A força bélica contra as nossas próprias más inclinações, da força que se tem para vencer o inimigo, seja ele qual for, né? Você vê que na história que eu contei aí, os métodos de tortura, não adiantou nada, chamou feiticeiro, não adiantou nada. A mesma coisa quando a gente se apega com essa força, com a força de Ogum, a gente está impelido a ir adiante, né? Ogum é energia da ida, Xangô é energia da volta, né? Então são vetores opostos. Depois a gente conversa sobre isso num outro vídeo. Mas nesse contexto que eu estou explicando para vocês, se a gente pegar para poder esmiuçar, para poder entender uma coisa dentro da outra, Ogum seria a força e Jorge teria essa força dentro dele. Então a gente pode até dizer que, com certeza absoluta, Jorge da Capadócia era um filho de Ogum. Mas não o próprio Ogum em si, porque Ogum é uma energia que te compele a ir, a fazer, a acontecer. Ou seja, no dia 23 de abril, é o dia que se rememora, que se lembra a morte, né, decapitado, desse grande mártir da Igreja Católica. Portanto, como todo mundo está lembrando, todo mundo está... E ele é o santo padroeiro até de Portugal, da Espanha, de vários lugares do Rio de Janeiro. Então, existe toda uma egrégora de pensamentos lembrando da força desse guerreiro, a força de vencer até as mais terríveis das tentativas de pará-lo, e ele não parou, ele seguiu. Então, existe uma egrégora montada, uma energia pulsando no ar, que é a energia de Ogum. Essa energia está no ar. Quando a gente usa da conexão de pensamento nesse dia, a gente olha para a imagem, porque a imagem, a gente tem um estudo muito importante, os arquétipos. A gente pegar lá, eu também estudo psicologia. Jung, ele fala muito sobre isso, os arquétipos, né? Que a força do símbolo, ele atrai para dentro do seu inconsciente, né? Ele entra em ressonância com o inconsciente coletivo e faz reagir em você determinada situação. Então, nesse dia, como está todo mundo pensando sobre isso, você olhar uma imagem de um guerreiro, né, de Ogum, né, que a gente coloca aqui a energia da, como eu falei, da força, uma imagem que represente a força, que represente a vitória, a imagem de São Jorge. Olhar isso traz para dentro de nós, vibra dentro de nós o despertar dessa coragem mesmo que a gente precisa para vencer o pior dos nossos inimigos, que somos nós mesmos. Então, dentro da Umbanda, nós temos a linha de Ogum. Quem vem na linha de Ogum? Quem incorpora nesse momento são normalmente pessoas que, quando em vida, morreram em campos de batalha, morreram guerreando e tudo mais. A maioria deles, não todos, mas a maioria deles eram ligados à Ordem Templária. Quem eram os Templários? Os Templários eram cavaleiros, que eram tidos como os Cavaleiros de Cristo, e eles eram soldados, que o símbolo é até uma bandeira branca com uma cruz vermelha no meio, eram soldados, tidos como soldados de Cristo. E é muito interessante porque eles, a princípio, a função deles era fazer a guarda de quem estava indo visitar a Terra Santa. Por quê? O lugar onde é a Terra Santa, né, ali, onde a gente tem Jerusalém, vários pontos ali,
são lugares que são sagrados a várias religiões diferentes, ao mesmo tempo que é sagrado para o cristianismo, ao mesmo tempo é sagrado para os muçulmanos, né? E os judeus também têm. Então ali todo mundo junto. Então o que acontece? Os cristãos, quando queriam visitar a Terra Santa, eles faziam meio que a escolta. A princípio era a ideia. Era essa a ideia a princípio. Só que os templários eles foram crescendo cada vez mais em número, né? E aí foram só crescendo, e eles acabaram tendo uma outra função aí no meio da história toda, que era eles começaram a ter ritos próprios, começaram a ter uma devoção enorme a Cristo, já tinha uma devoção enorme a Cristo, mas eles começaram a ter serviços de economia também, né? Então supõe-se que eles tenham criado o primeiro banco, né? Olha só, muitas pessoas deixavam dinheiro guardado nos templários e tudo mais, e eles emprestavam dinheiro também. Então, assim, acabou que o próprio rei pedia dinheiro emprestado para os templários, depois que eles se tornaram numerosos, mais de 13 mil pessoas, voltadas a isso, a guerra, entre aspas, aí, bota bem aspas aí, contra os inimigos da fé cristã. Na verdade era um grupo que ele desenvolveu toda uma filosofia muito bonita, inclusive que a maçonaria é uma dissidente, né? Então a maçonaria traz muito dos conhecimentos dos templários ainda hoje. Mas continuando a história, nessa confusão toda aí, né? O rei Filipe IV, tido como Filipe o Belo, acabou pegando dinheiro, se endividando pra caramba com os templários e simplesmente resolveu que é melhor você ficar preocupado que o poder deles estava crescendo cada vez mais. E você sabe, naquela época, né, não comunou com a igreja. E aí, por incrível que pareça, os mesmos templários que eram os protetores da mensagem de Cristo, os protetores da mensagem de Cristo, levar a mensagem de Cristo adiante, do amor, da fé, da caridade, né, porque eles ajudavam muitas pessoas também, eles foram queimados em praça pública pela Igreja Católica. Então, né, graças ao Filipe o Belo, né, Filipe IV, mas enfim, essa situação é triste, né, mas muitos dos templários incorporam hoje em dia nos terreiros de Umbanda na linha de Ogum. Então são espíritos guerreiros, são espíritos que vêm aí com força ajudar a gente. Olha só, se não for dia 23, porque amanhã aqui, da minha gravação amanhã, é dia 23 de abril, dia de Ogum. Mas, contudo, entretanto, existe um dia da semana, que é a terça-feira, que é o dia que nós temos a vibração de Ogum no ar, né? A roupa dos templários, né, os templários usavam era vermelha e branca. Então, a vela de Ogum também é vermelha e branca. O vermelho e o branco, eles estão o vermelho é a primeira cor, da primeira vibração que existe. Porque o preto é a ausência, né? E o primeiro comprimento de onda é o vermelho. E o branco é a união de todas as cores, né? O branco tem a maior vibração junta. Então, é aquela energia que te leva do que há de mais baixo para um ponto mais alto, né? Que te catapulta, que te joga para cima. Ou seja, quando você está precisando ser lançado para cima, do baixo até o alto, a vela vermelha e branca, a vela de Ogum, é aquela que você acende. Você acende porque, como eu falei, ela tem as duas energias, então ela catapulta a energia e, além disso, né, você sintoniza, você acendeu ali a vela, você olha para ela, você mentaliza, você sintoniza, quer dizer, e essa cor também é a cor que tinha no uniforme dos Cavaleiros Templários, então olha só, nada por acaso, né? Não existe coincidência. Então na Umbanda a gente usa essas cores, vermelha e branca, você acende na terça-feira, mentaliza, olha para a vela, respira fundo, faz os seus pedidos, a coisa está difícil de sair, não está saindo, está querendo alguma coisa que não está indo muito adiante, acende, reza, vibra em cima, né, a vela só para focar a tua atenção, teu pensamento, e as cores que estão ali, elas mexem na tua energia, estão jogando energia para cima, como eu falei. Então você acende e pede com fé, né, que os caminhos se abrem. Também está ligado à metalurgia, ao ferro, né, porque se você parar para pensar, o ferro, ele né, os metais de modo geral, eles têm essa coisa de serem
duros, de serem capazes de realizar o trabalho, capazes de rasgar, de furar, ou seja, de vencer os obstáculos, de ir adiante, que a mensagem de Ogum é essa, ir adiante, lembra sempre disso. Que a coisa está difícil, não está dando muito certo, acende uma vela para Ogum, mentaliza, foca nele, porque também Ogum é general, ele dá ordem. Dentro da Umbanda, esses cavaleiros templários que já foram falecidos e que estão numa situação espiritual muito elevada, que são espíritos de muita luz, né? Que vêm para poder ajudar a gente a abrir os nossos caminhos, vencer os obstáculos, eles também são os que estão comandando os Exus da nossa coroa. Ou seja, o Ogum que está junto de você, ele comanda os Exus que estão na missão aí junto a ti. Então, portanto, vibrar em cima dessa força, pedir, botar, normalmente você acende a vela, né? Mentaliza, faz seu pedido na terça-feira, olha para ela, respira fundo e faz seu pedido. O local é a estrada, se puder na estrada tudo bem, mas se puder pode ser dentro de casa também, não tem problema. Normalmente as pessoas colocam também uma cerveja, né? Coloca lá a cervejinha do lado, porque a cerveja branca também é a bebida de Ogum, mas é tudo simbólico, conforme nós estávamos falando aqui. Tudo tem um símbolo por trás, né? Na verdade, a cerveja, ela também já foi uma bebida usada em comemorações, né? Em vitórias, né? Em campos de batalha e tudo mais. Então, tem toda uma ligação com vencer, com passar. Sempre os símbolos de Ogum, né? Tem a ver com essa coisa de romper. A arma rompe. Não, a arma de metal rompe o obstáculo, a cerveja vence, né? Vem da história de vencer a guerra. Então, né, tem a história do lúpulo também, que é transformado e tudo mais. Então, tem todo o processo de fermentação. Ou seja, a cerveja vem de um processo que é passado de vários processos para você chegar no final daquele resultado. Então, também é uma situação de vencer para chegar ao resultado final. Ali, quando você abre, sai aquela coisa toda fermentando, já fermentou e tudo, está preparado. Então, mais uma situação de vitória, ou seja, é acionar essa energia para ir adiante e vencer. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se concentra na força de Ogum, ora, confia em Jesus, vibra o amor, vibra a paz, porque essa energia é capaz de catapultar, catapultar é jogar. Né? Lembra catapulta? O negócio colocava assim, ó, e jogava. Aí a pessoa sai voando. Então, a pessoa objeto, normalmente objeto. Que pessoa é essa que eu falei aqui? Então, normalmente, essa energia é capaz de catapultar quando as coisas estiverem muito difíceis. Então, vamos vibrar, vamos orar. E principal, jogou para cima? Como é que a gente se mantém lá em cima? Com Jesus Cristo. Se evangelizando. Não tem outro caminho. Se a gente não se evangelizar, se a gente não mudar nossa frequência de pensamento, a catapulta vai te jogar lá em cima e você vai cair logo depois. Porque é energético. Você fez, vai vir uma energia para te jogar para cima. Mas você precisa estar na sintonia. Se você não estiver na sintonia, e a sintonia só vem com a evangelização e com a reforma íntima. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo para vocês e Patacori Ogum, que é a saudação dele. Ogunhê, meu pai. Saravá. Tchau, tchau.